Dando continuidade à exposição, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 23 até o fim do capítulo. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos, irmãos, a presença de Deus e oração, mais uma vez. Oremos ao Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, porque temos da tua parte a glória de podermos ouvir a tua voz e sermos edificados, Senhor Deus, por tua palavra, encorajados, ó Deus, pelo Evangelho e aprendermos a viver nesse mundo caído. Ajuda-nos porque somos fracos, Senhor Deus, porque o nosso entendimento, ele é frágil e ele é contaminado pelo pecado. Dá-nos a graça de sermos submissos à Tua voz e de ouvirmos a Tua palavra de tal maneira que, ao discernirmos a Tua voz, possamos submeter o nosso coração à Tua palavra. É o que nós te pedimos para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, mais uma vez, ele ainda retratando do mesmo tema da carne sacrificada a ídolos, servida no mercado ou nos templos, ele passa agora, não é, a lidar com a conclusão de tudo aquilo que ele vem falando anteriormente. E o que Paulo está fazendo aqui é importante ser frisado, é fundamental para que nós compreendamos, dentro da nossa liberdade cristã, que critério eu utilizo para praticar as coisas. Dentro da liberdade cristã, veja como é introduzido a sessão. Todas as coisas. Veja, se você olhar, irmãos, no texto, mais uma vez, no verso 23, ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, a licitude das coisas não significa que eu posso fazê-las. Há um critério que, mesmo sendo lícito, eu tenho que aprender a fazer, a usar. Porque se for apenas a licitude das coisas, a motivação de se fazer as coisas,
nós viveremos como um caminhão desgovernado passando por cima de todos. É por isso que o capítulo 8, ele inicia exatamente tratando sobre o amor. O conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Se ainda não sabemos dessas coisas, diz Paulo, nós precisamos aprender como aprender, isto é, eu preciso saber como saber, eu tenho de conhecer e saber como conhecer. Agora, ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. O ponto é, qual o critério que eu uso para isso? Que regra eu uso para isso? Então, dois pontos básicos aqui, irmãos, Paulo vai nos orientar nessa caminhada. Primeiro é fugir do egoísmo, esse é o grande ponto. O segundo momento é fazer para o bem dos outros. Terceiro, tudo para a glória de Deus. Entende? Então, ele me dá 3 critérios básicos. Primeiro, eu não fazer nada pensando simplesmente em mim mesmo. Segundo, fazer as coisas pensando nos outros. E terceiro, fazer tudo para a glória de Deus. Essa regra que Paulo nos concede aqui no texto, nos ajuda com clareza a tentarmos discernir aquilo que parece complexo no texto. Então, vamos começar primeiramente pela parte que ele trata do egoísmo. Veja aqui, no início do texto, ele diz assim, volte comigo, no início do texto, ele fala assim, Paulo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim de outrem. Então, ele imediatamente me dá uma regra, não busque o seu próprio interesse. É difícil lidar com a liberdade. É difícil lidar com a liberdade. E é interessante porque a liberdade, ela é aquilo que nós buscamos. Mas muitas vezes nós não sabemos viver como livres. Porque se confunde liberdade naturalmente com fazer aquilo que eu quero fazer. Ora, se ser liberto por Deus significa fazer o que eu quero fazer, eu não preciso ser liberto. Era só eu permanecer onde eu estava, uma vez que eu vivia segundo o meu próprio coração, que eu andava segundo o meu próprio pensamento. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, por exemplo, quando Paulo diz assim, em todas as letras, que no capítulo 2 da carta dele aos Efésios, verso 1 a 3, ele diz, ora, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ele dizia. Veja como nós éramos descritos, nós seguíamos o fluxo do mundo, nós estávamos presos por Satanás, essa ideia de estar algemado pelo mundo, aprisionado por Satanás, mas ao mesmo tempo fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, servindo a própria vontade, servindo o próprio prazer, servindo a própria luxúria, servindo os próprios interesses. Paulo disse, não, a liberdade não significa que você vai fazer o que quer, porque foi de lá que Deus te tirou. Não é esse o princípio. Então é interessante que a liberdade, ela pode ser alguma coisa que eu pratico como liberto pelo Evangelho, e eu vivo a vida, mas eu não tenho regra. Como pode ser isso? Agora você tem regras, e as regras foram estabelecidas pelo teu libertador. Lembre-se, não me canso de trazer à memória a introdução dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A introdução da lei é a declaração de libertação. Eu sou Deus que libertou vocês da escravidão. Eu libertei vocês da escravidão. Por isso vocês não devem ter outros deuses. Por isso vocês não devem adorar segundo o seu próprio entendimento.
por isso vocês não devem tomar o meu nome em vão, por isso vocês devem amar o meu santo dia, por isso vocês devem honrar pai e mãe, por isso vocês não podem adulterar, por isso vocês não podem furtar, por isso vocês não podem assassinar, por isso vocês não podem levar falso testemunho, por isso vocês não podem cobiçar, porque eu te libertei. A libertação, ela traz na sua natureza um caráter de submissão. Eu sou guiado por um princípio. Eu não sou liberto para fazer o que eu quero. Esse é o primeiro ponto fundamental. Então, mas o ponto é, o que Paulo está tratando aqui não é uma lei explícita da lei de Deus. Ele está tratando aqui de algo que é indiferente. Lembra que ele já disse nos versos anteriores, ele disse, ora, comer não é nada, não comer também não vai afetar em nada. Você não vai crescer espiritualmente comendo ou não comendo aquela carne. Então, isso é indiferente. Bem, se é indiferente, então, se eu quiser eu como, se eu quiser eu não como. Paulo disse, não também. Eu sou regido por um princípio, o princípio da edificação da igreja. Então, o que eu faço não visa a minha própria glória, não visa a minha própria satisfação, mas o bem da igreja, não o meu próprio bem. Eu não faço todas as coisas pensando em mim mesmo. Se é difícil no que diz respeito à lei que é clara, não matarás, não furtarás, você imagina nas coisas que são indiferentes. Que regra que eu uso? Então Paulo começa dizendo, não busque o que é propriamente seu. Não pense apenas em você mesmo. A expressão rica do texto é, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim de outrem. Eu não vou comer carne sacrificada a ídolo simplesmente porque eu quero comer. É porque eu vou ser regido por um princípio. O princípio é pensar no próximo. Pensar no próximo. Não faço nada por mim mesmo, para a minha própria glória, para o meu próprio bem. É muito interessante que, quando você usa dessa liberdade, irmãos, você, dessa forma, sem se preocupar com o outro, você destrói as pessoas ao seu lado e ainda fica tranquilo dizendo, eu estou com a minha consciência tranquila porque aquilo ali não me ofende, comer aquilo não me ofende. Mas o ponto de Paulo é, vocês já aprenderam que o ídolo não é nada. Vocês já aprenderam que carne sacrificada a ídolo não é nada. A discussão não é essa, a discussão é, eu como crente sou regido pela lei do amor, o princípio é a edificação do povo de Deus. E aí ele joga com os termos, não apenas pensando em mim mesmo, mas pensando no outro, não é? Eu não faço nada por interesse próprio, mas pensando no outro. Pensando no outro. Essa é a regra geral. E como isso se explica? Então ele vai dar um exemplo. O exemplo é o que ele tem tratado sobre alimento sacrificado a ídolo. Ele vai mostrar como isso funciona. Então acompanhe comigo o argumento de Paulo, no verso 25. Comer de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então, aí ele está tratando aqui de dois ambientes. Um é o mercado, o outro é caseiro, tá certo? Veja, dois ambientes. Um é o mercado, é o que ele diz no 25. Veja, agora no verso 27, né? Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comer de tudo que for pôr diante de vós. Aqui ele está dizendo, ora, uma coisa é comer no mercado, outra coisa é ser convidado por um incrédulo.
como é que eu me porto aqui? Ele diz, em nenhum dos casos, pergunte nada. Não pergunte nada. Se a carne foi sacrificada a ídolo, porque, veja, você já sabe que o ídolo não é nada. Você já sabe que isso não tem efeito nenhum para você, e você dando graças a Deus, está resolvido o problema, não tem problema algum, porque tudo pertence a Deus. Então não fique bisbilhotando essas coisas. O ponto de Paulo é, não fique perguntando. Veja como ele é enfático nisso, quando ele diz, ora, comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. E aqui a consciência, irmãos, entenda, a consciência não apenas sua, porque vamos imaginar que, lembra que ele está falando para os crentes fracos, então, tu imagina que os fortes não têm problema nenhum com a carne sacrificada a ídolo, o problema são os fracos que vão comer e acham que aquilo vai afetar a sua vida. Então, imagina que Paulo aqui está orientando agora os crentes fracos, dizendo, olha, você chega lá, não fique tentando saber dessas coisas, por questão de consciência, para que você não tenha a sua consciência ferida, dê graças a Deus e pronto, é isso que ele está dizendo a eles. Me parece óbvio, que talvez seja esse o que Paulo esteja fazendo no texto, porque no final da sessão, ele faz menção dos judeus, ele diz assim, não é? No versículo 32, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios. Ora, nem para a igreja de Deus, né? Mas aqui ele está se referindo aos dois grupos, e os fracos normalmente são os judeus, que têm problema com as coisas que são sacrificadas. E ele está tentando orientá-los como seguir dentro dessa comunhão com os judeus. Então não sirva de tropeço para um nem para outro. Aí ele está ali, me parece nesse verso, dizendo aos que são fracos, não fique bisbilhotando as coisas. Eu fico impressionado que houve uma época, graças a Deus essa época já passou, né, daquelas revistas Chamada da Meia-Noite, não, um pessoal que, movimento dispensacionalista bem forte no Brasil. Então era muito comum você ter discussões sobre, não assista aquele filme porque dentro dele tem uma palavra tal que se você ouvir, você vai ser possuído por um demônio. Não compre a boneca tal, porque dentro da boneca tem uma faca enfiada. Rapaz, era uma confusão. As pessoas ficavam bisbilhotando, querendo minúcias, e os crentes fracos eram dominados por aquilo. Isso não tem um tempo muito longo atrás, isso não é há algum tempo atrás, isso já é muito comum no nosso meio. Eu já estive numa igreja local onde os adolescentes voltaram a ser bebê. Aí os pais vieram me procurar, pastor, porque o que aconteceu? Não, todo mundo voltou para os quartos do pai e da mãe, ninguém conseguia dormir só. Não é porque tem uma pessoa dando um estudo para eles, ensinando essas coisas, eles estão apavorados. Eu disse, irmãos, você está lançando luz do Evangelho, você está mandando os jovens para as trevas. Gaste o seu tempo ensinando sobre a cruz de Cristo, a obra do Evangelho. Pare com essa bobagem de encher a cabeça dos meninos com isso. O resultado foi que eu saí da igreja e ele continuou, então está tudo tranquilo. O ponto é, não há condição de você viver bisbilhotando o mundo dessa forma. E o princípio de Paulo é rico e glorioso, sabe por quê? Escute as palavras que ele diz aqui no texto sagrado. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aí ele vai citar o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você sabe por que você não deve fazer isso, irmãos? Tudo pertence ao Senhor. Os ídolos não são donos de nada, eles não existem, eles não têm poder. Paulo disse anteriormente que quem oferece sacrifício a ídolo, oferece a demônios, não a ídolos, porque os ídolos não são nada.
O que está em jogo aqui é tudo pertence, o mundo pertence ao Senhor, as coisas criadas são dele e tudo foi dado ao seu povo. Lembre-se, como foi que aconteceu na criação? Lembre-se o que aconteceu na criação. Deus fez todas as coisas, criou os céus e a terra. Se você olhar para a ordem da criação, em Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E você vai perceber que a primeira parte da criação, os 3, 4 primeiros dias da criação, eles lidam com as coisas que estão nos céus. E os 3 últimos dias, especialmente sexto, com as coisas que estão na terra. Então, primeiro ele cria o céu, depois põe a lua, as estrelas, no sol, posteriormente as aves. Na sequência ele cria as coisas da terra, os répteis, os peixes. Ele vai criando todas as coisas. E por último o homem. E ele cria a planta, ele cria a árvore, e elas começam a brotar. E aí quando ele fez tudo isso, ele cria o homem. Ele diz: agora tudo é teu, domina sobre todas as coisas, governa sobre elas, tudo é teu. É o que o salmista vai declarar no Salmo 24. Tudo pertence ao Senhor, e Ele deu ao seu povo, aos homens na terra. Por que você está preocupado se alguma coisa foi oferecida a demônios ou não? Você não deve bisbilhotar essas coisas por questão de consciência, não deve ser essa a sua preocupação. Mas o apóstolo Paulo, usando esse critério, vai adiante, não é? Veja agora o versículo 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar de novo, por motivo de consciência. O incrédulo, né? Primeiro, o incrédulo vai fazer isso. Se ele leva você, convida você, e você vai até a sua casa e se alimenta daquilo que lhe é oferecido, tudo que for colocado diante de vós, coma, sem perguntar, por motivo de consciência. Agora, a minha consciência, mas também a consciência do outro. Aí vem agora a segunda coisa. Eu não faço nada pensando em mim mesmo, mas no outro. Aí vem a segunda parte. Perceba que o texto diz no versículo 28, porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Aí, irmãos, entenda, você não vai comer, não é porque... Alguém pode pensar, Paulo então está se contradizendo, se ele diz que o ídolo não é nada, agora, porque eu sei que é do ídolo, eu não devo comer, então ele vai me dar a razão não é na natureza do ídolo, não é a natureza da carne, não é que ela vai me fazer mal espiritualmente, a razão é a consciência que ele está frisando. É só olhar a sequência, ele diz, ora, não comais, não é? Por quê, irmãos? Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Alguém chega para você e diz assim, isso aqui foi sacrificado a ídolo. Essa pessoa, ela pode estar com consciência pesada porque vai comer aquela carne. O que eu tenho de fazer? Eu não vou pensar em mim mesmo, eu vou pensar nele, na consciência dele, naquilo que se passa na cabeça dele para ele me fazer essa colocação. Por que ele me fala isso? Nessa dúvida, o que me move a comer ou não comer é o amor por ele. Não é a satisfação do meu estômago que está em jogo, mas a edificação do meu irmão. Você entende aqui? É por isso, irmãos, que é lícito comer
mas comer demasiadamente é pecado. É lícito trabalhar, mas trabalhar demasiadamente é pecado. É lícito amar os filhos, mas amar os filhos mais do que a Deus é pecado. É lícito amar ao marido e amar a esposa, é ordenado por Deus, mas amar ao esposo ou à esposa mais do que a Deus é pecado. E aqui é lícito comer, mas eu não vou usar da minha liberdade e daquilo que é lícito simplesmente para fazer. Então, o que me move não é o que é legal, simplesmente nesse contexto. O que me move é o cuidado com o meu irmão, com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo. As minhas decisões, elas nunca podem ser percebidas à parte da igreja. Entenda que não é à toa, irmãos, e aí vem a base. Paulo deu a base disso no verso 15 do capítulo 10 e 17. Volte comigo, por favor, no mesmo capítulo 10, ele diz assim, no verso 15: falo como a criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Verso 16 ao 17: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ora, Paulo então, ele dá a base da igreja, nós estamos unidos a Cristo, não há uma ação individual minha que não replique no corpo. Você acha que Paulo, quando escreve lá nessa mesma carta, no capítulo 5, dizendo que aquele jovem que estava cometendo um pecado grave no meio da igreja, deveria ser disciplinado, sabe por quê? Por causa da igreja, era necessário a pureza da igreja. Se você pensa apenas no indivíduo, você pode simplesmente dizer, não, nós vamos resolver aqui entre nós e está pronto. Mas por que ele precisa ser disciplinado? Por que ele precisa ser tirado da comunhão? Porque isso, você não pensa nele simplesmente, mas no corpo. A pureza do corpo de Cristo. Da mesma sorte, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja, dizendo, irmãos, eu sei que nada disso é pecado, mas se eu sei que o meu irmão que me pergunta, dizendo, olha, você sabia que essa carne é sacrificada a ídolo? Eu já vou me preocupar com a consciência dele. Eu vou me preocupar com isso. E por causa que eu não sou uma ilha, e eu não vivo para mim mesmo, e porque eu busco apenas os meus próprios interesses, eu vou fazer aquilo que edifica a igreja. Que edifica a igreja. Não aquilo que vai trazer juízo contra a igreja do Senhor. O que é que eu ganho comendo uma carne deliciosa, sacrificada a ídolo, sem ofender minha mente, minha consciência, mas vendo o meu irmão ser destruído pela dúvida e pelo pavor, pelo meu ato? Qual a razão da minha vida? A satisfação do meu estômago? Ou a edificação da igreja? O que está em jogo? Essa é uma prova, irmãos, que nada que nós podemos fazer pode nos dominar, nem mesmo o comer pode nos dominar, porque eu tenho de ser capaz de abrir mão da comida para o bem dos outros. Nessas circunstâncias que Paulo nos ensina. E ele continua, então, o primeiro aspecto é não pensando em mim mesmo, é pensando na igreja. A razão da igreja é essa, porque nós somos um. E ele continua no seu argumento no verso 28. Esse verso 28, ele é bem complexo, porque, por exemplo, a Bíblia Corrigida Fiel, ela tem uma expressão aqui que não tem na nossa Bíblia, certo? Ela não tem na nossa Bíblia. A King James, o texto, a Bíblia trinitariana, os textos majoritários, os textos não mais antigos, mas
os mais numerosos, né? A maioria dos textos gregos, podemos dizer assim, eles contêm essa expressão que a nossa Bíblia não contém. E isso aqui, para mim, é uma dificuldade técnica. Veja, no verso 28 diz assim: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. E aí termina o texto: por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, ele apenas resume o que eu acabei de dizer, e para aqui. Só na King James ela acrescenta. Sabe o que é que ela acrescenta? O que está no verso 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Veja, a King James ela vai exatamente colocar de volta essa expressão do verso 26. Então, a maioria dos textos gregos possui essa expressão. A nossa Bíblia, ela não tem essa expressão. E eu penso que é, tecnicamente, uma falha. Obviamente, não uma falha técnica, a palavra não seria boa, porque técnica seria se eles usassem um critério e mudassem o critério. Eles têm um critério, eles respeitam o critério deles. Mas o critério que eu entendo melhor é o critério da Bíblia que os reformadores utilizavam, que Calvino utilizou, que os puritanos utilizavam, certo? Que é o texto majoritário, o texto trinitariano, podemos dizer assim. E nesse texto, você encontra no final dessa sessão essa expressão: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Acompanhe um raciocínio comigo e a conclusão usada na citação desse salmo mais uma vez. Ele diz assim: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. E por causa da consciência. Daquele que vos advertiu e por causa da consciência. E aí o texto termina: a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Charles Hodge, comentando esse texto, ele diz assim, ele entende que esse texto não faz sentido aqui, né? Ele não faz sentido aqui. Eu entendo que Charles Hodge é um comentarista espetacular. Nesse texto, particularmente, eu acho que ele comete um equívoco. Por que ele acha que não faz sentido? Porque se ele usa o argumento para dizer o contrário e cita o texto, veja, eu posso comer de tudo sem problema, porque tudo é do Senhor. Por que agora não comer eu posso usar o mesmo versículo? Por que reter eu posso usar a informação de que tudo é do Senhor? Então, me parece que a lógica dele é falha aqui. É pelo simples fato de ser do Senhor todas as coisas, que eu tenho a liberdade de, seguindo o padrão, de não viver para mim mesmo, mas por amor à igreja, da edificação da igreja, que eu posso ou não posso comer, porque tudo pertence a Ele, porque tudo é dele. Então, eu posso usar esse verso tanto na perspectiva usada nos versos acima, quanto na proibição que diz, eu posso comer e posso não comer, porque tudo é dele, porque tudo é dele. Se tudo pertence a Ele, eu tenho de usar o que pertence a Ele de modo a edificar a igreja. Ora, o mesmo Deus que criou todas as coisas e disse, você pode comer de todas as árvores do jardim, disse, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que foi dito no Salmo 24, é a verdade que tudo pertence a Ele. Porque tudo pertence a Ele, você pode comer de tudo. E porque tudo pertence a Ele, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você entende? Porque tudo pertence a Ele. Há uma regra. Eu posso usar de uma forma ou de outra, porque Ele é quem governa o modo como eu devo usar aquilo que eu tenho liberdade para usar. Qual é a minha preocupação? Por causa daquele que perguntou, por causa da consciência do meu irmão. Então, eu não vou comer da carne sacrificada
a ídolos, por essa exclusiva razão. Na sequência, no verso 29, ele vai deixar claro do que nós estamos dizendo. Consciência, digo, não atua propriamente. Veja, ele diz para que você não confunda que ele está preocupado apenas com você, porque seria estranho, né? Preocupado com outrem, né? Ele com você, não é com você o ponto, é com o outro. Aí ele diz, consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Aí, como é que a minha liberdade vai ser julgada pela consciência alheia? Ele continua, ainda perguntando, se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Veja que pergunta. Por que eu não posso, se eu dou graça a Deus, por que eu não posso comer? Por que o meu direito está sendo tolhido aqui? Então ele vai e responde. Preste atenção na sequência. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A minha liberdade foi tolhida para a glória de Deus. Primeiro, não pensando em mim mesmo. Segundo, pensando na igreja. E terceiro, porque tudo o que eu faço visa a glória de Deus. Comer, beber, eu faço tudo para a glória de Deus. Eu não faço isso para satisfazer os meus desejos carnais. Tudo o que eu faço visa a glória de Deus. Deve ser esse o propósito da vida. Esse é o propósito da vida. É por isso que eu trabalho, mas não sou dominado pelo trabalho. É por isso que você deve comer, mas não pode ser dominado pela comida. É por isso que você deve dormir, mas não deve ser dominado pelo sono. É por isso que você deve amar a sua esposa, mas não deve ser dominado por isso. É por isso que você deve amar os seus filhos, mas não pode ser dominado por isso. Nada pode dominar você dessa maneira, a tal ponto de você não fazer o que Deus mandou você fazer, que não glorifique a Ele. O que eu faço é para a glória dEle. Se eu busco a glória dEle, eu não busco o meu próprio prazer, eu busco a glória, o bem da igreja. Aqui está o ponto, como ele estabelece no texto. Esse é o ponto em questão. Tudo que eu faço visa esse fim. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. É interessante que a glória de Deus, irmãos, ela é o bem da igreja. Porque você pode pensar, eu como essa carne sacrificada porque eu compreendo que o ídolo não é nada. Logo, eu posso comer para a glória de Deus. Só que você não pode buscar a glória de Deus que não seja para o bem da igreja. Porque tudo que glorifica a Deus é para o bem da igreja. Você não pode imaginar que Deus está buscando glória para Ele e que não seja para o bem da própria igreja. Nós somos edificados quando glorificamos a Deus em tudo que fazemos. E aqui está o critério. O que eu faço para a glória de Deus. Como eu fujo de usar da liberdade de maneira pecaminosa? Nas coisas que eu posso fazer ou não posso fazer e não peco. Se eu não penso apenas em mim mesmo, se eu penso no outro, e se eu busco nessas ações a glória de Deus, que é a edificação da igreja. A edificação da igreja. A igreja avança
não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus e não sou pedra de tropeço para judeus, gentios e para a casa de Deus. Essa é a conexão. Tudo que eu faço para a glória de Deus é para a edificação da igreja. É para a edificação da igreja. O critério está estabelecido. E como é que Paulo, irmãos, encerra com um argumento pessoal, né? Mais uma vez Paulo vai usar esse critério. Veja, ele disse, em um outro momento ele falou assim: irmãos, é meu direito receber o sustento da igreja. Veja, pregar o evangelho para mim não é glória, é obrigação. Esse é o meu trabalho, eu fui chamado para pregar o evangelho. Agora, quando eu abro mão dos meus direitos, ele disse, quando eu abro mão dos meus direitos, essa é a minha glória. A minha glória, porque trabalhar para o Senhor, essa ordem me foi imposta, eu não tenho como não pregar. Eu não tenho como não pregar. Ele disse a Timóteo: prega a palavra, tempo e fora de tempo. Não há como não pregar, não há como não ensinar. Eu não tenho como viver sem instruir. Eu não tenho como viver sem anunciar o evangelho. Eu não tenho como conversar com alguém e não tentar ajudá-lo pelo evangelho. Eu não tenho como fazê-lo. Isso está em mim, ele diz. Então isso está sobre mim. Mas uma coisa, eu posso abrir mão. Disso eu não posso abrir mão. Mas de receber o meu direito, eu abro mão. Para que essa glória eu tenha. Paulo tem a consciência de que ele quer ensinar a igreja. Ele vai dizer isso lá aos Tessalonicenses, no capítulo 3, da segunda carta. Ele vai dizer: ora, irmãos, quando eu tive convosco, eu vos deixei exemplo de como trabalhar, porque abri mão do meu direito de receber, para trabalhar duro dia e noite, para lhes mostrar como se deve ganhar dinheiro por meio do trabalho, dia e noite. Eu abri mão do meu direito. Tudo porque, irmãos, para instruir, para ensinar, para edificar. Quando eu digo isso é meu direito, penso em mim. Quando eu abro mão do meu direito, eu posso comer, eu posso não comer, eu abro mão do meu direito, para que a igreja seja edificada. E ele encerra trazendo um exemplo dele mais uma vez, dizendo assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Eu procuro, irmãos, ser agradável a todos. Como é interessante, porque há um pecado nisso. O ser agradável a todos é um pecado, dissociado do que ele vai dizer na sequência. Porque se eu busco agradar a todos, eu agrado a mim mesmo. Quando você vê alguém que ele é amado por todo mundo, dizendo assim, nunca ninguém discorda dele, ele é amado e é aquela coisa, e todo mundo é amável, isso normalmente é para o seu próprio interesse. Paulo disse: eu quero ser agradável a todos, mas não para o meu próprio interesse, para a salvação deles. Eu não busco essas coisas para o meu próprio interesse.
a pessoa que quer ser recebida por todo mundo, quer ser acolhida, e veja, e trabalha para isso até, mas não por causa do Evangelho, mas por causa do interesse pessoal. O que eu vou ganhar com isso? Quais os benefícios de ser aceito por todo mundo? Quais os benefícios de ser agradável a todo mundo? Se o interesse em ser agradável a todo mundo é pessoal, isso é anti-evangelho. Mas se o meu interesse é fazer Cristo conhecido por todos, ter acesso a todos, para que o evangelho chegue a todos, é nobre a intenção de Paulo. É nobre a intenção de Paulo. Eu não busco os meus próprios interesses, diz o apóstolo Paulo, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Para que sejam salvos. Não poderia ter implicação melhor do que essa quando nós estamos às portas da escolha de uma nova liderança na nossa igreja, irmãos de presbíteros e diáconos. Esse é o espírito do líder. Eu quero ser pastor de todos, não para agradar todos, não para o meu próprio interesse, não para ser mais votado, não para ser mais amado, mas para a salvação da igreja. Essa é a minha preocupação. Esse é o objetivo da minha vida. Eu não vivo para mim mesmo. Não é esse o meu interesse. Esse não é um cargo político, que eu conheço as estratégias políticas para angariar votos para mim. Esse é um cargo de morte. Você foi chamado não para os teus próprios interesses, mas o de muitos, para a salvação da igreja do Senhor. Não há melhor implicação no momento que vivemos. Esse é o ensino de Paulo. Esse é o espírito da igreja. É assim que a igreja se conduz. Eu abro mão da minha liberdade, pela consciência dos meus irmãos, para que eles não se percam. Eu fui agradável a Ele para salvá-lo, não para que ele se perca, para salvá-lo. O meu interesse é na alma dele, não no que ele tem para me dar. Porque quem nos sustenta é o próprio Deus. Quem nos sustenta é o próprio Deus. Podemos encerrar resumindo da seguinte forma, irmãos. Esse é um princípio fundamental. Como viver diante das coisas que são indiferentes, isto é, fazer ou não fazer não é pecado. O pecado está nas motivações de fazer ou não fazer. Então, 3 critérios básicos Paulo nos ensina aqui. Primeiro, não fazer nada pensando em si mesmo. Segundo, fazer todas as coisas buscando o bem dos outros, da igreja do Senhor. E terceiro, e todas essas coisas visando a glória de Deus. E o que acontece quando a glória de Deus é buscada? A igreja é edificada. A igreja é edificada.
Seja assim o pastor, seja assim o presbítero, seja assim o diácono, seja assim o marido, seja assim a esposa, seja assim o filho, seja toda a igreja, dessa forma, para que busquemos uma única coisa: a glória de Deus, para o bem da igreja do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te exaltamos, Senhor bendito, pelo privilégio de podermos, mais uma vez, na Tua presença, ouvirmos a Tua voz, que nos instrui na verdade e nos orienta no modo como devemos viver. Pelo Teu Espírito, forja em nós o caráter de Cristo. Pelo Teu Espírito, ensina-nos a vivermos para a glória do Teu nome e para o bem da igreja. Livra-nos do egoísmo, da busca pelo prazer pessoal e pela satisfação do nosso próprio coração. Ensina-nos a vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.